Eu sou o irmão Alberto Mendes, sou irmão de São João de Deus, já desde a primeira vez que entrei, digamos assim, conheci os irmãos foi em 1993, já há muito tempo, mas entrei para o apostolantado só em 94, depois de uma grande atividade que fiz na Casa Sul do Telhal, no centenário, nos 100 anos da Casa Sul do Telhal, em que vim lá fazer um campo de férias e depois entusiasmei-me tanto e a partir daí é que me entusiasmei pela vida de São João de Deus e pelo carisma da hospitalidade, porque antes estava no seminário diocesano de Irmezinho, no Porto, Diocese do Porto, em que estive lá desde o 7º até o 12º ano. Era para ser padre, uma vocação. A minha vocação tem uma história assim um bocado diferente. Começou na minha aldeia, em Mostelo, Amarante, não é? Onde eu sou natural, Diocese do Porto, em que depois do encontro missionário dos missionários combonianos passaram por lá, costumam fazer digamos, essas dinâmicas nas paróquias. Eu também fui e depois esse encontro e comecei a inscrever-me com um padre missionário comboniano. Depois, mais tarde, mandou-me falar com o meu pároco. O meu pároco é diocesano, mandou-me para o seminário, não é? Inscrevi-me no seminário e onde estive então no seminário durante 6 anos, no secundário. E era para ser padre, que eu queria ser padre, não é? Mas não conhecia mais de uma congregação, digamos assim. Só depois, nessa altura que vim ao Telhal fazer essa atividade, é que comecei a conhecer e é que vi que realmente a minha vocação passava mais por uma dimensão mais de vida consagrada ao serviço dos pobres, dos doentes, numa dimensão mais prática, digamos assim, e não diocesana. Porque eu também era muito prático na minha infância, porque os meus pais são agricultores, não é? Sempre ligado também à catequese, grupos de jovens na paróquia, depois fui catequista e sempre fui muito prático, digamos assim, em atividades. O facto de ir para o seminário foi porque tinha que acontecer, porque o pároco era diocesano e então fui para o seminário, senão poderia ir logo para uma ordem religiosa, não é? Em relação à minha família, de facto, nunca foi uma questão assim de nível religioso, daqueles estarem muito na igreja, praticantes, como se diz, costuma dizer, mas antes pelo contrário. O meu pai só ia aos funerais praticamente, ou casamentos, coisas assim. A minha mãe de vez em quando ia à missa, mas não era muito por aí. Portanto, digamos assim, a minha herança a este nível, podemos dizer que não foi muito a nível familiar, foi a nível paroquial, digamos assim, de catequese, de grupo de jovens, mais de uma catequista, fundamentalmente Isabel, lá da aldeia, que no fundo me entendia, me compreendia também esta área mais a nível espiritual, religiosa, e que a partir também me ajudou muito nesta caminhada vocacional, desde o início. Não é? Porque na aldeia fazíamos aquilo como qualquer jovem faz, ou adolescente. Não é? Meus pais são agricultores, eu ia muitas vezes com eles, estava com eles no campo, na escola, minha vida na escola, na catequese, andei na telescola, naquele tempo na aldeia ao lado, em que tinha que andar muitos quilómetros a pé com os meus colegas para ir a fazer o primeiro ano e o segundo ano, não é? Seria o quinto e o sexto, não é? Podemos dizer assim. E fundamentalmente gastava a maior parte do tempo no caminho e na escola e pouco mais do que isso, no dia a dia. A minha terra era uma terra muito simples, ainda é, uma aldeia do Marão, já na Serra do Marão, são as últimas, as paróquias do meu parque são as últimas antes do Marão, depois de Vila Real, em Trás-os-Montes, portanto sou do lado de cá da Serra do Marão. E naquelas festas, romarias que existem naquelas terras, eu gostava muito de participar. Quando era pequeno ainda me lembro que participava num grupo de folclore da minha terra, como pequenino, eu e a minha prima dançávamos no rancho, agora atualmente também, agora aqui em Sintra, pertence a um grupo de folclore, e de vez em quando que é as Florinhas do Alto Minho. Pronto, foi uma área que sempre gostei muito. Tudo a ver, que tem a ver com o social, com esta dinâmica mais social, eu sempre gostei muito, digamos assim. Como disse, estava no seminário do 7º até 12º ano e depois nas aulas de moral do 12º ano, que já é Hermesinde, a professora de moral levou os folhetos dos campos de férias dos Irmãos de São João de Deus, que ainda temos hoje, distribuímos para as paróquias, para as escolas, e ela distribuiu uma aula de moral, disse, olha, temos aqui esta proposta, se alguém gostar de ir,
E a gente começou a ver, eu e alguns colegas meus seminaristas, e também não conhecíamos nada, nem que existia tampouco São João de Deus nessa altura. E então eu e outro colega meu seminarista entusiasmados, vamos lá, vamos ver o que é. E desde o Porto fomos até Altilhal, longe, uma aventura grande, para fazermos esta experiência. Foi a primeira vez. E aí, claro, nos ficámos de férias com o irmão Augusto Vieira e com o ex-irmão Paulo Portela. No fundo, apresentou-nos e todos os outros irmãos a figura de São João de Deus e depois, sobretudo na prática, ao vê-los no dia a dia com os doentes. Vi o que era uma nova forma de ser, digamos assim, a igreja na vida consagrada, muito prática, junto às pessoas que sofriam. E aí, pela figura própria do santo, São João de Deus, da sua grande vida, como vida, não é? Que a gente, nos campos de férias, explicam-nos, e ainda agora continuamos com essa dinâmica de explicar quem é São João de Deus, quem é a ordem, toda essa dinâmica é explicada. E foi aí que eu vi pela primeira vez e me entusiasmei logo pela figura deste santo português. No início, depois de falar com o meu pároco e os meus vizinhos, tem uma senhora também muito vizinha que me ajudou bastante nesta questão de dizer aos meus pais que gostava de ser padre e ir para o seminário e que eles não queriam muito porque não tinham possibilidades também de pagar. E então o entrave maior seria um bocado esse, até porque foi o meu pároco lá e disse-me não se preocuparem com isso, que esta questão ficaria resolvida. O Padre Manuel Vilar, que faleceu há pouco tempo, é quase um pai para mim desde o início da minha vocação até hoje, até partir, sempre muito ligado. Ele é que me ajudou muito a ir lá também falar com os meus pais, a dizer-lhe que não se preocupassem com isso, que poderia ir e que não havia problema nenhum. Para eles foi um bocadinho, mas depois começaram a gostar, toda a família, depois até gostavam de ter um futuro padre na família, há sempre aquela coisa nas aldeias. O problema maior foi depois quando houve a decisão de sair do seminário, que era quase uma desistência do seminário, embora eu explicasse, não era desistir, era para continuar, poderia ser padre ou não, porque vindo para a ordem poderia ser outra profissão qualquer, como irmão de São João de Deus, ou padre. E depois, como já disse, sou padre também, mas para eles gostavam se calhar de ter um padre que tinha a sua casa, o seu carro na paróquia, que talvez um dia pudessem ir para lá também com o filho, e isso se calhar custou um bocado essa decisão, mas nessa altura já era mais velho e já teria mais força, digamos assim, eu próprio sozinho e com o irmão Augusto Vieira, né? O irmão São João de Deus estava na Pastoral Juvenil Vocacional, que depois também me ajudou nesta fase e também foi lá falar com eles e explicou o que era isto, a Ordem de São João de Deus, que não se preocupassem. Até os trouxe uma vez ao Telhal, logo no início, para eles conhecerem, era de quinta do Telhal, os animais que havia ali, que agora já não tem, mas naquela altura era diferente. E eles depois acabaram por se mentalizar e por aceitar e depois já lhes agradou um bocado a ideia. Depois, mais tarde, quando vim para o apostolantado, de vez, em 94, para o Telhal e depois em Montemor Novo também, que ajudei lá nas comemorações do 5º centenário do nascimento de São João de Deus, fomos para Montemor. Nessa fase, que era mais perto, não gostou tanto. Mas depois, quando foi para ir para o noviciado para a Espanha, fiz o noviciado em Palência, norte de Espanha, aí gostou mais um bocado, porque aí fiquei algum tempo, quase 2 anos, e raramente ia à casa, e aí gostou-lhes um bocado, ir lá para longe. Eles foram uma vez também lá visitar, na Espanha, ao noviciado, eu vim também, outra vez, mas era menos tempo, e aí custou um bocado mais, porque era mais longe, embora foi uma experiência muito interessante, longe da terra, mas também diferente para conhecer Espanha, muitas cidades de Espanha, sobretudo onde estávamos com o noviciado, e outra realidade da ordem. Isso foi muito importante, mas para eles não foi fácil. A profissão simples foi quando vim de Espanha, do noviciado, aquela etapa em que vim para Portugal para professar, fazer os vossos, fazer, digamos assim, a profissão simples, que foi em Lisboa. É sempre aquela etapa muito importante, estamos à espera da etapa final do noviciado, chegou a hora em que se veste o hábito também, nós temos agora, às vezes usamos o hábito, uns usam mais, outros menos, ou quase não se usa, mas temos esta tradição ainda de vestir o hábito na profissão, simples. Havia essa dimensão toda festiva que estávamos sempre à espera que chegássemos lá.
a etapa de nos entregar de vez e não sei o quê, de é isto que queremos e queremos seguir. Eu e o Marineu tínhamos essa etapa para chegar lá. E para mim foi muito fácil, digamos assim, e com muito agrado e com muita vontade de professar, digamos assim, e de começar uma nova etapa da vida de escolástico, de escolasticado, de começar os estudos, digamos assim, académicos ou outros para como irmão de São João de Deus. Ser padre de São João de Deus, irmão de São João de Deus e padre, às vezes as pessoas se tratam mais por irmão como alguns. É irmão isto, irmão aquilo, mesmo próprios doentes, não é? Outros é padre, padre isto, padre aquilo. Eu digo, é sempre indiferente, não se preocupem, tanto faz. Ou até o próprio nome, nunca fui exigente com isso, para mim nunca foi problema, não é? Não, qualquer coisa, desde que me tratem mal, não faz mal. Agora, cada um, conforme há quem me conheceu antes de ser padre, estava-me por irmão, por isso continua nessa dinâmica de chamar-me irmão. Há outros que só me conheceram depois de ser padre, por isso é mais fácil tratar assim. Mas a nível de ser, digamos assim, a essência de irmão de São João de Deus, como irmão de São João de Deus, eu exerço, digamos assim, como irmão de São João de Deus, padre, em vez de ser de outra profissão. É muito difícil dizer qual é a casa que gostamos mais, onde passamos, que nos marcou mais. É um bocado complicado. E todas elas têm um certo sentido. Eu tive a graça, aliás, de passar por todas, e como neste trabalho da juventude e a nível da província, tenho esse privilégio de passar por todas as casas e conhecer todas as comunidades e centros, por vários trabalhos que faço. Não é? Mas onde estive assim de comunidade, que foi no Telhal, que marcou muito por ser a primeira, onde comecei toda esta dinâmica da hospitalidade e do conhecimento de São João de Deus, foi a primeira casa que conheci, acaba sempre de marcar mais. Ainda há doentes que conheci nessa altura, desde 93, e continuam lá e que nunca mais esqueceram. Isso é é fantástico, é uma coisa, isso marca fundamentalmente, não é? Ao longo do caminho vocacional, nós sentimos às vezes muitas dúvidas, muitos receios, muitos medos. Isso na Bíblia também encontramos muitas passagens bíblicas com essa ideia, não é? De voltar atrás, ter aquele receio, medo. Até Maria ficou duvidosa, não é? Quando era para ser mãe. E assim, será que eu sou capaz, não é? Ficou perturbada com aquela mensagem. Nós às vezes podemos também que somos humanos, não é? E pensamos que a missão é demasiado grande para nós e que não conseguimos. Claro, nós só podemos pensar assim se pensarmos de uma forma muito egoísta, somos sozinhos nisto, não é? Se pensarmos que estamos em comunidade, estamos juntos a fazer caminho, que não estamos sozinhos, não é? Que Deus está sempre presente, que a missão não é nossa, mas é de outros. Nós, costumo dizer, e nós aprendemos isto também nos cuidados paliativos, não podemos estar agarrados à vida muitas vezes, porque a vida às vezes faz-nos estas fintas, não é? De uma hora para a outra, estamos do outro lado. Por isso temos de ter muito cuidado com aquilo que estamos presos a isto ou àquilo. E isso, a vida às vezes ensina-nos que nós não estamos sozinhos na caminhada, estamos com Deus sempre ao nosso lado. Não podemos é ter receios, temos esses medos, mas temos que avançar e mesmo que haja essas dúvidas, sejam vocacionais, de vida, de saúde social, de relações humanas, existem muitos medos, muitos receios. Mas se os ultrapassarmos, né, acreditando que não estamos sós a caminhar sozinhos, isoladamente dos outros, mas estamos em comunidade juntos, a vida torna-se muito mais fácil e conseguimos, com certeza, a ultrapassar. Na minha área, muitas histórias marcaram a nível de estar com os doentes, do cuidado ao doente, na área espiritual e religiosa. Por exemplo, no Norte, em que alguém não estava para ir visitar aquele doente naquela altura, por coincidência passei pela enfermaria para visitá-lo, isto em psiquiatria, psicogeriatria. E passei, e o que é certo, tive um bocado, estava acamado, doente, tive a rezar um bocadinho com ele, tipo uma bênção, e nesse momento o doente partiu. Para mim foi um choque ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo
muito emotivo, porque ele estava quase à minha espera, porque eu não estava a passar por lá naquele momento, apenas por acaso lembrei-me de passar naquela altura, e coincidiu. Estava à espera dessa bênção, não foi a Santa Unção, não foi o sacramento, mas apenas a bênção que ele estava à espera para poder partir. Isto foi uma coisa que me marcou. Outra, por exemplo, no Telhal, também parecida, em que estava um doente quase a partir, também acamado, também em psiquiatria, em psicogeriatria, e estava a família à volta, alguns técnicos no quarto. Eu passo também, nas visitas que faço, coincidiu ao passar e estive lá um bocado com ele. E depois, dialogando, ele ainda estava mais ou menos a olhar, a falar, até ao último momento, e depois dei-lhe a mão, que alguns familiares estavam afastados, um bocado com receio, com medo, e nós ali à volta dele, porque estávamos sempre a pressentir essa partida, e eu agarrei-lhe na mão, falei com ele, e ele foi fechando os olhos, agarrado a mim, de mão dada. E isso para mim foi digamos, um caminho de passagem. São momentos bonitos que nos marcam e que a gente não esquece nunca, quase que nem dá para escrever nem escrever. No meu livro faço alguma referência a eles, os cuidados paliativos, mas não a todos, porque são tantos às vezes que acontecem e que nos marcam muito profundamente, porque são alturas únicas, que mais ninguém, privilégios, digamos assim, mais ninguém, nem a família às vezes consegue ter, não é? E nem qualquer técnico. A minha missão, grande parte do meu trabalho também é na parte da juventude, me dizia. Sou responsável da Pastoral Juvenil e Vocacional na província, Ordem de São João de Deus, e também estou na Juventude Hospitaleira, em conjunto com as irmãs e com os jovens. E a nossa dinâmica, o nosso trabalho, no fundo, é levar aos jovens este carisma da hospitalidade, mais que tudo. Não é só na parte vocacional, pois sim, pode ser também e deve ser fundamental, porque tal como nós acolhemos o chamamento de Deus, há outras pessoas que também podem responder se alguém nos anunciar e alguém lhes mostrar o carisma, e podemos ser um instrumento nas mãos de Deus para a este nível, a nível vocacional, mas sobretudo também na dimensão mais juvenil de tentar levar os valores da hospitalidade, valores humanos, valores cristãos, os bons valores da nossa sociedade aos jovens que estão a crescer. Eu, como digo, há muitos grupos que passam pelas nossas casas. Como estou agora na Casa do Telhal, é raro o fim de semana que não haja grupos de jovens e atividades juvenis, e algumas não de caráter vocacional, mas apenas juvenil, ou outros movimentos, e ao passarem, certamente ficará alguma sementinha ali da hospitalidade, que a gente vai, no fundo, semeando e lançando, e depois cabe a Deus, depois, no fundo, de continuar, e a nós também, alguma responsabilidade de fomentar nesses jovens a serem mais hospitaleiros, seja por vocação ou não vocação, mas que continuem, de certa forma, a ver esta mensagem de hospitalidade, a vivê-la no seu dia-a-dia, nas suas profissões futuras. É interessante, nós vemos às vezes pessoas que vêm ter connosco, casados ou solteiros, têm profissões, são médicos ou professores, ou trabalham numa empresa, e dizem: olha, eu já estive no Telhal há tantos anos, já tal, olha, eu passei por lá. Olha, foi muito interessante, lembro-me muito bem daquilo que eu fiz, do irmão tal, até dos doentes e tal, fizemos isto. É muito interessante ouvir isto depois de passar tantos anos e que a pessoa foi marcada com isso, e que alguns até agora trazem os alunos, são professores, trazem os alunos seus para terem a mesma experiência, ou até mandam os filhos, muitos mandam os filhos. Também temos as famílias hospitaleiras, de famílias hospitaleiras, na Juventude Hospitaleira, em que são jovens que já se casaram, têm a sua família, e agora temos encontros também entre os pais e os filhos na hospitalidade. Isto é muito interessante, porque foi uma semente lançada e que continua na hospitalidade. Para mim, São João de Deus é aquele homem que, para nós, nos marca com a sua própria vida, não é? Que mais que a sua teoria, que tem pouca teoria, ele tem 6 cartas apenas, daquilo que conhecemos, mas a sua vida prática do dia a dia, a sua paixão pelas pessoas que estavam a sofrer, é aquilo que marca mais. E, digamos, foi aquilo, se calhar, que na vida dele me entusiasmou tanto logo desde o início, quando estava no seminário, que me fez, digamos assim, mudar de vocação, porque digo sempre, é um santo português que qualquer português tem que saber alguma coisa sobre ele, porque é impossível não se entusiasmar, não se apaixonar por um homem destes que de facto nos ensina com a sua própria vida prática do dia a dia, com a sua forma de ser, entusiasmante, de se aproximar do outro, seja sem discriminar ninguém, sem excluir ninguém,
e ele aceitava todos e tudo. Isto era algo fantástico, que para qualquer jovem que ouvia isto ou que via, ficava logo, certamente, como aconteceu comigo, entusiasmado, porque não era um santo qualquer. E isto, para mim, como um santo, marcou-me, fundamentalmente. Para mim, a hospitalidade é tudo, digamos assim, engloba a pessoa toda no sentido do dar e do receber. A pessoa tem que estar muito preparada para receber qualquer coisa que lhe façam, não é? Mas também para dar automaticamente tudo o que pode dar, digamos assim. A hospitalidade é uma coisa recíproca. Isto é a reciprocidade na sua essência, de que não podemos viver sem hospitalidade. Não é? Desde o primeiro momento de vida, que somos, até antes, somos recebidos no seio materno e depois somos, no fundo, acolhidos no mundo e depois somos chamados a fazer sempre essa dinâmica de dar e receber, de acolher e de poder estar sempre com o outro, com a sua vida, de uma forma total, sem limites, sem fronteiras. Nós, usar hábito ou não usar hábito depende um bocado de cada um. Uns gostam mais, outros gostam menos. Há quem diga que devemos utilizar mais o hábito como marca, digamos assim, para fora e para as pessoas verem que somos religiosos, como visibilidade, dar visibilidade à ordem. Depois passamos por aí, as pessoas nem sabem o que é que somos nem o que não somos, não é? Mas isso, há quem diga que isso também é secundário. Também os padres hoje em dia usam cabeção, outros não usam cabeção e por aí fora. Para mim, havia o sentido também da pobreza, não é? Que assim gasta-se menos roupa, mas a roupa também é roupa barata e cara, também é muito indiferente, não é? Eu não fui muito disso também, mas eu veria isso de usar o hábito mais como visibilidade, para as pessoas verem que há religiosos, que há irmãos de São João de Deus, porque às vezes não têm marca nenhuma, não é? Mais nesse sentido, porque de resto porque às vezes em termos de trabalho, depende do trabalho que fazemos. Antigamente os irmãos tinham o hábito e punham a bata por cima, até dar banhos aos doentes e tudo. De facto era muito complicado, mas era obrigatório, era outros tempos. Atualmente não, mas se fosse para ser enfermeiro numa unidade a dar banhos, por exemplo, com o hábito, não faz muito sentido, digamos assim, porque, sei lá, era muito complicado. Mas para outros trabalhos de secretaria até poderia ser, não é? Ou de capelão, não é? Não vejo problema nenhum, mas isto depende um bocado no sentido que cada um lhe dá e se gosta, se não gosta, porque não é, hoje é um bocado de liberdade, digamos assim, e a vontade de cada um. Sim, agora há poucas vocações, cada vez menos, não é? Infelizmente, há vocações laicais, há muitos colaboradores, há voluntários, mas irmãos e assim consagrados há menos, há poucas vocações. Em relação ao futuro, a gente não sabe, é um mistério, não é? É um enigma, não sabemos como é. Deus lá sabe o que é que irá acontecer, como é que será daqui a alguns anos ou não. Temos de estar abertos, não nos estar preocupados, porque na história da Ordem aconteceram muitas coisas, não é? A Ordem até já foi expulsa, como outras ordens de congregações foram expulsas e depois voltaram outra vez, outras desapareceram e vieram outras, com carismas diferentes ou iguais, mas as coisas continuam, portanto não devemos ter medo, digamos assim, do futuro, como é que vai ser. Não será como está hoje, digamos assim, ou como foi no passado, porque as coisas vão mudando sempre, não é? A nível da Igreja, as coisas vão caminhando, nunca ficam iguais, desde o tempo de Jesus Cristo para hoje, muitas vezes mudaram, e as coisas continuaram. Devemos se calhar, estar abertos ao futuro e abertos à vontade de Deus, ver qual será a vontade de Deus para tudo, inclusive para a Ordem de São João de Deus também, de que forma é que vai continuar a sua missão de São João de Deus no mundo, atualmente, como é que irá acontecer, como é que será, como é que vamos, não se sabe, não é? Vamos ver. Ora, já estou na Ordem já há algum tempo, não é? Há alguns anos, embora poucos, ainda sou um dos mais novos quase, mas já fiz muita coisa, já dei muito testemunho de vida, também coisas más, se calhar, mas já tentei dar exemplo de muitas coisas daquilo que fui fazendo, daquilo que deve fazer, tanto na área da juventude, como tenho mais anos de trabalho, ou como com os próprios doentes, na área espiritual religiosa, na forma de cuidar, de estar com as pessoas.
E se calhar aquilo que é que falta fazer, digamos assim, para deixar, se calhar é ser mais testemunho ainda, é aumentar o testemunho da hospitalidade para que marque mais, para que quem venha no futuro possa, no fundo, seguir as pegadas de São João de Deus, seguindo Jesus Cristo desta forma hospitaleira que todos devemos ser, não é? E que é isso que eu tento transmitir o máximo que posso e que, calhar, ainda devo investir mais, digamos assim, para passar mais essa mensagem.